Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre os arquétipos de marca. É importante frisar que tudo que tem forma comunica uma ideia, né? Então, por exemplo, eu aqui, eu estou com uma camiseta que tem a bandeira dos Estados Unidos. Pelo fato de eu estar vestindo ela nesse vídeo, intuitivamente, inconscientemente, eu estou passando uma mensagem de Estados Unidos e tudo que envolve a bandeira americana, liberdade, capitalismo, conquistas materiais, aventura, né, o país das histórias, do business, dos negócios. Então, querendo ou não, eu transmito essa imagem simplesmente pelo fato de eu estar vestindo essa camiseta. Porque por trás da psicologia humana existe aquilo que a gente chama de percepção, percepção intelectual. E as cores, as formas, os símbolos, eles transmitem ideias. E essas ideias são percebidas pelo nosso intelecto de uma forma instintiva. E é aqui que entra o assunto dos arquétipos. Os arquétipos são ideias originais que fazem parte da comunicação e que são utilizadas de forma proposital, de forma intencional pelas grandes marcas e também pelos grandes comunicadores. Os arquétipos são usados na política, são usados no mercado financeiro, são usados na publicidade, são usados no copywriting. E é um assunto, então, esse dos arquétipos que complementa copywriting, complementa marketing digital, complementa publicidade e traz uma psicologia, né? A gente acaba aprendendo a psicologia das cores, dos símbolos e também dos arquétipos. De uma forma geral, se pudesse resumir, seria o seguinte: de todas as marcas que existem, todos os logotipos, os slogans, as cores, os símbolos, as bandeiras, você consegue reduzir elas em 12 grandes ideias. Tudo que existe e que transmite uma mensagem está dentro de uma das 12 categorias, de uma das 12 grandes ideias que nós chamamos de arquétipos de marca dentro do marketing digital. Dê uma olhada na capa desse e-book que eu vou utilizar como suporte visual para essa aula. Veja, eu criei essa imagem com inteligência artificial. Nós temos aqui uma mistura de arquétipos. Eu tenho o palhaço do McDonald's, tenho a camiseta do Burger King, eu tenho o copo do Starbucks, o iPhone da Apple, e atrás eu tenho um fundo feito de um quadro artístico de um pintor famoso. Eu misturei ideias, eu misturei arquétipos justamente para mostrar esse mix. Obviamente que por trás do McDonald's, do Burger King, geralmente a gente tem um arquétipo de alegria, então eles trabalham muito a ideia da alegria, da inocência, que é diferente da ideia da Apple. A Apple não trabalha necessariamente com alegria, ela não é uma marca alegre, ela é uma marca muito mais sofisticada, né? É uma marca muito mais de tecnologia, de inovação, e assim por diante. Então, por trás das marcas, por trás dos símbolos, a gente consegue identificar pelo menos uma grande ideia, que nós chamamos de um grande arquétipo, beleza? Então, nessa aula, você vai ver junto comigo a origem dos arquétipos, a aplicação dos arquétipos no branding que é uma área que envolve a construção de marca, tom de voz, cores e call to actions, e também uma tabela resumo. Vamos lá. Vamos começar primeiro com a origem. A palavra arquétipo vem do grego arquetipos, que significa modelo antigo ou tipo arcaico. Esses padrões ou tipos estão enraizados no inconsciente coletivo. São símbolos, comportamentos e histórias universais que todos nós reconhecemos instintivamente. Faz parte dos arquétipos, por exemplo, a psicologia das cores, né? Cores quentes remetem à ação, à fome, à comida. Cores frias remetem à tranquilidade, ao estudo, à reflexão e assim por diante. As marcas, os estrategistas de comunicação, um bom copywriter, um bom gestor de tráfego, ele tem conhecimento dos arquétipos de marca justamente para ele construir anúncios, construir copy, construir discurso, construir landing page, construir ações que geram conversão, beleza? Então vamos para a prática aqui, nossas aulas sempre são muito práticas, vamos começar com arquétipos para comunicação. Veja essa primeira imagem. Foi feita também com IA, justamente para representar uma ideia aqui, um arquétipo. Dentro de todos os arquétipos, eu estou vendo aqui um homem forte que dele está saindo, está emanando uma luz, e ele tem uma capa de super-homem.
Veja que esse é um arquétipo típico do herói. Muitas marcas utilizam o arquétipo do herói para trabalhar a sua comunicação. E o herói tem essas qualidades, né? Coragem, virilidade, força, brilho. Isso tudo são características do arquétipo do herói. E quando uma marca define o seu arquétipo, ela define a sua personalidade. E aí toda a comunicação dela, do início ao fim, nos e-mails, nos banners, no site, nos anúncios, nos vídeos, nos outdoors, na TV, na música, as cores, isso tudo vai permear a partir do arquétipo escolhido. Claro, quando há estratégia, né? Quando a marca não é confusa e quando a marca é feita por profissionais. Próxima imagem, também feito de forma exagerada, mas justamente para destacar ela. Aqui nós temos o arquétipo do cuidado, do cuidador. Veja a ternura, veja o semblante, veja a fragilidade. Então, isso tudo traz o arquétipo do cuidador e muitas marcas, muitas empresas globais utilizam esse arquétipo para transmitir mensagens. E este aqui, veja, já mudou, né? Mudou a ideia, mudou o conceito por trás. Aqui a gente tem a inocência, a alegria, a brincadeira. É o arquétipo do bobo da corte ou o arquétipo do brincalhão. Veja que eu vou começar a trazer exemplos e vocês vão vendo que os arquétipos são 12, são 12 grandes ideias e que você consegue identificar essas ideias aplicadas dentro das marcas. Vamos lá. Começando pela Nike. Aqui na Nike nós temos o arquétipo do herói. Inclusive eles usaram por muito tempo essa frase, just do it, que é uma tradução literal para o português, seria algo no sentido faça, vai lá e faça acontecer. Justamente com foco em superação e autossuficiência, que são características típicas do arquétipo do herói. O próprio logotipo da Nike, ele tem essa questão ascendente, né? Ele é firme, ele é forte, ele é para frente, ele ascende. Então ele tem essa questão do herói, da força e também do movimento. Claro, a Nike, patrocinadora aí de esportes e valorizando a parte esportiva. Um outro arquétipo bem diferente do herói é da Natura, que eles vão pelo lado do cuidador. Inclusive, eles usaram por muito tempo essa frase, né? Bem-estar bem, que é um foco no cuidado com o corpo e com o meio ambiente. Até mesmo o logotipo da Natura, veja que tem formas ovais, você tem letras mais onduladas, isso tudo remete ao cuidado, ao carinho, justamente o arquétipo do cuidador. Mais uma marca, vamos para baixo, eu estou usando aqui, explorador. Veja, estou apresentando aos poucos os arquétipos. Muitas empresas utilizam o arquétipo do explorador. Empresas de carro, empresas de esportes radicais, Red Bull, e empresas que trabalham com viagens podem usar e explorar justamente o arquétipo do explorador, que traz aventuras, novas experiências. Agora vamos para um arquétipo do governante. Olha como muda. Né? Governante é aquele que tem poder, conhecimento, controle, autoridade. Vai para o luxo, vai para o preto, vai para o dourado, vai para a firmeza, para a postura ereta. Então nós temos características aí do arquétipo do governante, muito usado em muitas marcas. Eu vou trazer exemplos de cada uma. Exemplos de campanhas. As Havaianas. Existe um arquétipo que nós chamamos que é o arquétipo da cara comum, ou melhor, do cara comum, da pessoa comum, do anônimo. E a Havaianas usa muito bem esse arquétipo, que é o todo mundo usa. Inclusive o slogan deles, que eles usaram por muito tempo, é para todo mundo, é para todas as pessoas, é algo comum, é algo comum que serve para muita gente. Então, o arquétipo das Havaianas sempre foi muito focado no todo mundo usa, promove a comodidade e o conforto de estar onde quiser com o calçado que te acompanha para qualquer situação. Veja que é um arquétipo, é uma ideia que é transmitida por trás do slogan da campanha. Vamos ver um outro exemplo, o Rolex, que a gente vê muito em patrocínio de esportes de luxo, tênis, golfe. Não é para qualquer um, é para os governantes. É para a elite, é uma ideia de prestígio duradouro, né? Então não é apenas um relógio, é uma coroa para cada
acontecimento da sua vida, vai estar sempre presente a coroa para cada conquista. Veja como é diferente a ideia por trás, veja como as cores, né? O preto sempre remete a luxo, a austeridade, o branco, prata, isso tudo são cores comuns ao governante. Vamos detalhar os 12 arquétipos, eu vou apresentar agora eles em sequência, começando pelo inocente, o arquétipo do inocente. Representa pureza, simplicidade, otimismo, oferece promessas de felicidade e uma vida sem complicações. Essência, otimismo, simplicidade e bem-estar. A mensagem-chave: acredite no bem, seja leve, viva feliz. Exemplo, a campanha da Coca-Cola, né? A Coca-Cola sempre vai para esse arquétipo da inocência, as campanhas publicitárias, as propagandas, os comerciais na TV, o Papai Noel ali, é tudo muito inocente, chega a ser infantil, é leve e fala de felicidade, né? Então é o mundo da felicidade. A Coca-Cola traz a felicidade e usa o arquétipo do inocente. Outro exemplo de marca que usa o arquétipo do inocente é a Dove. Por exemplo, nessa campanha que foi feita algum tempo atrás, existe beleza fora da caixa, né? A beleza real. Aqui tem o inocente, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo no mundo da positividade, ok? Então é um exemplo de arquétipo da inocência, a Coca-Cola, da felicidade, e também podemos pegar aqui, olha só, até mesmo um banco já usou bastante o arquétipo do inocente. É no app, é seguro, é feito com você. Um arquétipo aí inocente, né? Leve, bem leve. Tem mais uma marca aqui, a Omo, porque se sujar faz bem. Pelo fato até de usar crianças, né? Você já está remetendo à inocência da vida e poder viver a vida e poder se sujar à vontade, porque no final das contas o Omo está ali para te dar felicidade, para te ajudar a lavar as roupas. Okay? Próximo arquétipo, o explorador. O arquétipo do explorador é para marcas que encorajam aventuras, descobertas e liberdade. Autenticidade e experiências. Vá além do convencional, explore o mundo. Exemplo, Jeep. A Jeep sempre trabalhou muito os carros da Jeep, essa questão do vá para qualquer lugar e se aventure. Os carros 4x4 em geral, né, as grandes picapes, enfim, trabalham muito com o arquétipo do explorador, do aventureiro. Vamos ver alguns exemplos. Está aqui. Vá para qualquer lugar, faça qualquer coisa, né? Bem do explorador, explore. Temos aqui uma marca. Essa marca eu acho que é de roupas, mas enfim, nunca pare de explorar. Na própria frase eles usam o verbo explorar, bem o arquétipo do explorador. E veja que ele está sozinho aqui, né? Então é algo mais sério do que o inocente. O inocente é muito feliz com muita gente, o explorador se aventure, se arrisque um pouco. O Airbnb, uma marca aí global, usa muito o arquétipo do explorador, mas aí ele pega um outro viés. Sinta-se em casa em qualquer lugar, ou seja, explore, vá além do convencional, vá além do hotel, vá para o meio do mato, vá numa cabana, faça uma exploração em família, mas faça dessa forma, né? Se aventure. Então o Airbnb também tem esse arquétipo primordial, a ideia, a essência por trás está sempre da exploração, pelo menos nessa campanha específica. As marcas podem mudar de arquétipo? Podem mudar, mas geralmente elas não mudam, porque elas estão construindo isso ao longo do tempo e elas têm um arquétipo predominante. Daí elas podem transitar, fazer algumas brincadeiras com outros arquétipos. Às vezes eles fazem isso de forma consciente, especialmente as grandes marcas, mas podem também fazer de forma inconsciente. Mas a mensagem está clara, existe uma mensagem por trás, uma grande ideia por trás dessa comunicação. Exploradora Red Bull, né? Até na própria famosa frase deles, né? Ela te dá asas para voar e para explorar. Não é um energético, é liberdade, né? Você tem a liberdade para explorar com a Red Bull. Muito bem, vamos para o próximo arquétipo, o sábio. Incorpora o sábio aquelas marcas que buscam a verdade, transmitindo conhecimento e sabedoria. Busca pela verdade, conhecimento é poder, busque a verdade. Exemplo, o próprio Google. O Google ele tem o arquétipo do sábio, ele sabe responder as tuas perguntas. Inclusive eles usaram muito essa frase, né? Aprenda com o Google.
e eles têm como missão organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. É um arquétipo de sábio. Não é governante, eles não estão governando as tuas perguntas e tuas respostas. Eles estão sabendo responder, então é sabedoria. Um outro exemplo, claro, instituições de ensino vão trabalhar com arquétipos de sabedoria normal. Inclusive, a Harvard usa a palavra em latim veritas, né, que significa verdade. Canais de conhecimento, a gente poderia dizer que o National Geographic explora o arquétipo do explorador, é verdade, mas se você olhar bem os documentários deles, sempre vai para um sentido não de você ser surpreendido pelo documentário, mas de você conhecer conceitos, de você aprender com aquilo. Então vai mais para a linha educacional. Por isso foi colocado aqui como um arquétipo do sábio, austero. O próprio símbolo deles é algo mais sólido, né? Não é algo que está expandindo. A expansão seria esse quadrado com buracos, né? Por exemplo, esse retângulo com buracos, ou o triângulo da exploração, ou o círculo ascendente. Aqui não, aqui é um retângulo, então é algo mais fechado, conhecimento. Fundação Getúlio Vargas também usa o arquétipo do conhecimento que transforma, do sábio. E olha só, o Banco Itaú antes foi mostrado como o arquétipo do inocente. Aqui a gente está trazendo a XP, que por muito tempo eles usaram essa frase, esse slogan, viver de renda, né? Então nós somos autoridade intelectual, nós sabemos trabalhar no mercado financeiro e nós vamos assessorar você para você viver de renda. Então é um arquétipo do sábio. Eu vou lá porque eles sabem fazer. Okay? Próximo arquétipo, do herói. Inspiração, superar limites, transformação, coragem, força, supere limite, conquiste seus objetivos. O exemplo é da Nike. Mas também a gente pode falar, por exemplo, do FedEx lá nos Estados Unidos. O mundo on time, né? Tá sempre em dia. Eles têm essa coisa eles são heróis da logística, heróis da navegação, de entregar rápido, eles fazem acontecer. Então tem essa coisa, já é mais forte, né? Usam laranja, usam poder, coragem, força para fazer a logística lá nos Estados Unidos, por exemplo. A Adidas também usa o arquétipo do herói, nada é impossível para o herói. A Vivo traz esse aspecto de coragem, viva tudo. A Embraer, que usou muito essa expressão one step ahead, né? Um passo à frente dos demais, o herói chega primeiro e com força, né, para voar. Próximo, o arquétipo do fora da lei. Esse aqui é bem interessante porque é o rebelde. Existem marcas, sim, que se posicionam com rebeldia, com polêmica, com contra-intuitividade. Eles trazem um apelo diferente. Vamos ver aqui, ó. O arquétipo do fora da lei está presente em marcas que desafiam o status quo e rompem barreiras. Perfeito para quem quer fazer uma revolução ou mudanças radicais. Revolução, ousadia, quebra de regras. O exemplo típico é a Harley Davidson. Olha só que interessante. Eu vou comprar uma moto e eu tenho bastante dinheiro, porque eu vou gastar bastante com a moto. Eu posso comprar uma moto da BMW, daquela marca da BMW, esqueci o nome. Ou eu posso comprar uma Harley Davidson, é diferente, né? A Harley Davidson é uma moto Ela é aventureira? Mas ela é mais do que isso. Ela vai contra a lei, né? Eu vou no off-road, eu vou pela liberdade, eu não sou um seguidor fiel do sistema. Então a Harley Davidson construiu esse posicionamento, que é liberdade para todos, todos com liberdade, que já é um pouco de revolução, de contra-revolução, de ousadia. Então ela traz essa rebeldia, essa ousadia na marca. Então poderia ser explorador, mas ela é muito mais um fora da lei. Muito mais para as pessoas que querem se destacar e se mostrar que elas têm originalidade. A Chili Beans, né, traz esse arquétipo do fora da lei, né, a própria marca, né, o logo, o símbolo, né, a gente vê diferente, olha só a frase que eles usaram por algum tempo. Nós somos diferentes, a gente vê diferente, a gente é ousado, a gente tem uma rebeldia, a nossa loja é diferente,
a maneira que tu vai provar os óculos, os modelos. A gente tem essa coisa do inusitado. É uma marca que traz esse arquétipo do fora da lei, ou do rebelde. Mormai, né? Liberdade que inspira, daí pega aqui o surfista, também algo contra, né? Contra-intuitivo. A Itaipava aqui também um exemplo de 100% malte, né? Uma cerveja 100%, ela não é tradicional, ela é diferenciada, ela tá fora do esperado, ela é rebelde, ok? E um outro exemplo aqui é o Lollapalooza, que é um evento aí musical, né, bem grande, um festival das escolhas que traz o próprio estilo aí do logo, né, as letras, o jeito que está sendo um pouco displicente aqui, né, a tipografia, isso tudo é de propósito, traz o fora da lei, a rebeldia, a ousadia, a originalidade. Beleza? Então veja que há uma diferença entre o fora da lei, com esse toque de ousadia, de rebeldia, diferente do herói, que já é o super-homem, diferente do explorador, que vai explorar. Né? Então você tem nuances aqui diferentes. Temos esse arquétipo aqui do mago, do transformador. Então aqui acho que a principal palavra é transformação, transformar a realidade, transformar sonhos em realidade. Parques de diversões, né, eu costumo usar muito, e também um exemplo típico é a Tesla. Olha só, eles usavam essa frase até há pouco tempo, ó, esse slogan, para acelerar a transição energética de energia, né, sustentável do mundo. Então é uma transformação mundial da energia para uma energia mais limpa, uma energia mais sustentável. E eles estão acelerando isso. É uma transformação e eles trazem como um passe de mágica essa solução por meio dos carros super tecnológicos, high-techs. Muito aqui o arquétipo do mago, do transformador. A Apple, aqui a gente pode talvez debater, né, qual que é o arquétipo da Apple hoje, mas por muito tempo eles colocaram Think Different, especialmente com Steve Jobs, pense diferente, e não é rebelde aqui, veja que a Apple não é rebelde, não é o fora da lei, ela é sofisticada, ela está dentro do sistema, mas ela traz essa coisa, trouxe por muito tempo essa coisa de transformar ideias em realidade e trazer inovações para o mercado, né? Então sempre foi essa coisa da inovação, do sonho que antes era impossível, agora eu tenho um celular touch com música, o óculos 3D, etc. Então a gente pode colocar a Apple facilmente nesse arquétipo da transformação, sem rebeldia, ok? Disney, obviamente, o grande arquétipo do mago, né? Não precisa nem questionar. E a Samsung também, faça o que do what you can't, faça o que você não conseguia fazer, agora você consegue. Eles usaram isso aqui, esse slogan, para falar da integração entre aplicativos e devices e dispositivos, trazendo essa coisa que antes era impossível, agora é possível. Beleza? Então a transformação da realidade, a inovação vai muito pelo mago. Próximo arquétipo, arquétipo 7, o amante. Marcas que seguem o arquétipo do amante, veja, criam experiências sensoriais, estéticas e cheias de paixão, de prazer. Então aqui a gente está falando realmente de prazer, de paixão, de vínculo emocional. Um exemplo é a Chanel, inimitável. Então vai para o luxo, mas um luxo apaixonante. Não é o governante aqui é prazer sensorial, é paixão mesmo. Um outro exemplo, a Victoria's Secret, né? Que vai para esse luxo com prazer. Mais um exemplo, a Lupo, de Bem com a Vida. Talvez a Lupo poderia ir para o inocente, talvez, mas aqui a gente trouxe pela paixão, por algo sensitivo, que vai pegar as marcas de roupa, né? Mas também temos chocolate, ó. Aperfeiçoe seus sentidos. Então, se foi para uma linha da paixão, estamos usando já o amante, o arquétipo do amante. Mas nem só isso, olha só, a Brastemp. Por que a gente coloca a Brastemp aqui? Porque por muito tempo a Brastemp foi sinônimo de marca favorita dos brasileiros. Né? Marca favorita dos brasileiros para eletrodomésticos, especialmente máquina de lavar roupa. Então, se criou um vínculo emocional com a marca.
E eles usavam, inclusive, o vermelho. Então, não é assim como uma Brastemp. Não é uma Brastemp, né? Trouxe esse arquétipo do amante. Próximo arquétipo, o bobo da corte, ou o brincalhão. Que aí vai pegar leveza, humor, diversão, alegria. Um exemplo típico é o Dolinho, seu amiguinho, né? Bem bobinho, né? Vamos dizer assim. M&M's também, derrete na boca, não na mão. É um exemplo típico aí de arquétipo bem brincalhão. Pepsi, diferente da Coca-Cola, da felicidade, do arquétipo do inocente, aqui não, aqui já tem uma coisa mais de... Porque eles botaram amor, né? Pelo amor de beber algo, né? Então traz essa coisa da brincadeira. E eles sempre, pelo menos historicamente, a Pepsi tinha uma pegada mais alegre e infantil. Mas a Fanta, que também é uma empresa da Coca-Cola, já ia para esse lado da brincadeira, né? Mais sabor é nível Fanta. E aqui ficou muito famoso, nos últimos anos, a Netflix, mas especialmente o Burger King. O Burger King ele tem um marketing nos últimos 2 anos, estamos falando aí em 2022, 23, 24 e 25, que enfim, a publicidade deles, a equipe criativa, eles realmente estão indo para o lado da brincadeira. É uma marca zoada, é uma marca que faz brincadeira, que faz zoação na internet. Por exemplo, aqui é um exemplo que a Burger King casou com a Netflix. Foi uma ação promocional entre as duas, né? Então elas ficaram noivos, na verdade, né? E aí fizeram um casamento. Teve até um evento ali de casamento e tal. Então o Burger King casou com a Netflix, eu vou comer o burger enquanto eu estou assistindo o seriado. Eles fizeram e gerou muito engajamento. E a Burger King está fazendo muitas e muitas propagandas, sempre com tom de uma brincadeira, meio fanfarrão até. E eles estão aproveitando esse estilo aí do bobo, né? Bobo no bom sentido, é brincalhão, é piada, é humor escrachado, é o lado leve e engraçado. Difícil uma marca se posicionar com humor, difícil uma marca se posicionar com o arquétipo do brincalhão, porque exige profissionalismo para não manchar a marca, né? Então, não é qualquer marca que pode se aventurar nisso. E a Burger King, por ser lanche, envolve criança, né? Tem o King, o Rei. Você consegue brincar muito com esse aspecto brincalhão. O arquétipo do cuidador, são 12, a gente está no 9. Já falamos, né? Questão do cuidado, proteção e suporte. Uma marca que sempre usou o arquétipo do cuidador foi a Johnson & Johnson, uma gota de amor. A Volvo, olha só que interessante de carros, a Volvo não é aventura, a Volvo sempre foi pela segurança. Inclusive a Volvo ela é famosa pela questão do desenvolvimento do cinto de segurança. Parece que eles foram os primeiros, ou a primeira empresa, ou um dos primeiros a desenvolver o cinto de segurança, e daí eles não patentearam, liberaram para todos, justamente pelo aspecto da segurança que eles focam. Então é uma marca focada e posicionada com o arquétipo do cuidador, da segurança. A Unicef, né, então aqui a gente tem instituições de caridade, e a Nestlé também tem esse aspecto, é bom nutrir o que é bom, boa comida e boa vida, né? Está escrito aqui, segurança, cuidado com a família, que é o que traz o símbolo aqui também da família de passarinhos. E olha só, uma empresa pública, aqui é a Marinha do Brasil, que tem Instagram próprio, inclusive é bem interessante o marketing que eles fazem no Instagram, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Arquétipo aí, claro, de cuidado. Não é o arquétipo do herói, é o arquétipo do cuidado. Já o Exército Brasileiro, volta e meia eu vejo propaganda deles todo ano para chamar os jovens, braço forte, mão amiga, o homem lá, o rapaz se superando, então já vai para um arquétipo aí de herói. Aqui não, a Marinha é o arquétipo do cuidado. 10º arquétipo, esse aqui é muito legal, que é o criador, que é diferente do mago, né? O mago transforma, o criador é visionário e criativo, expressão artística, inovação. Vamos ver um exemplo aqui, onde tem cor, tem vida, da Faber-Castell, arquétipo do criador. O Lego, você vai reconstruir o mundo juntando as pecinhas, então é o arquétipo do criador. Você não está mudando o mundo no Lego, você está construindo o mundo, está reconstruindo o mundo, então é muito mais esse arquétipo da criação. E não é fora da lei o Lego, né? Ele é bem certinho, inclusive, bem ordeiro.
A Adobe, você tem criatividade para todos, justamente o arquétipo aí da criatividade do criador. Toque, toque, solte sua criatividade. Outra marca, a Globo. Veja, interessante, né? A Globo foi melhorando o logo dela, é uma empresa aí, acho que é o terceiro maior grupo de comunicação do mundo, só deve perder para a BBC lá de Londres e para aquele grande grupo de comunicação dos Estados Unidos. Não sei se é a CBS ou algo assim. O logo da Globo, pelo menos nos últimos anos, eles trabalharam muito com cores, né? E trabalharam muito com criatividade, originalidade. Então eles têm essa pegada. O posicionamento da Globo é um posicionamento de criatividade, muito mais do que governante. Eles são líderes de audiência há muitos anos, mas não é esse o posicionamento deles. O posicionamento deles é criatividade, é o quê de qualidade que eles usavam no passado. Ou seja, criatividade com alto padrão e com muita criatividade. Então eles têm essa coisa do criador. É o arquétipo raiz da Globo. Muito bem, o governante transmite liderança, prestígio, controle, lidere com excelência. Exemplo típico é o Rolex, mas também a gente pode pegar a Mercedes-Benz, podemos pegar a Microsoft, aspecto de governante, vejam, e a Intel. Vejam que são empresas com cores sóbrias, né? Trabalham mais com cores sóbrias e tudo muito sofisticado. Diferente da Apple. A Apple não é governante, né? A Apple ela tem aquele toque de criatividade deles. Então é diferente o arquétipo. E por fim, o 12º arquétipo, o cara comum, que não é de jeito nenhum algo ruim, é um arquétipo muito interessante porque, olha só, acessível, prático, se conecta com o público, transmite uma sensação de pertencimento, inclusivo e confiável. Somos todos iguais, junte-se a nós. Exemplo, Casas Bahia, dedicação total a você. Outro exemplo, Havaianas, todo mundo usa. Outro exemplo, Skol, desce redondo, que nem água, para todo mundo. Outro exemplo, a Levi's, quality never goes out of style. É para todo mundo, né? A marca. Para todo mundo. Marisa, de mulher para mulher, Marisa, para todas as mulheres. E assim por diante. Beleza? Bom, eu acho que a gente tem aqui, né, o herói, o amante, o explorador. Aqui são alguns exemplos práticos. Eu vou encerrar com a tabela dos arquétipos e aqui a gente tem tom de voz, cores e posicionamento. Veja, isso aqui é uma tabela, né, que ajuda a entender bem as características, mas não é fixa, não é rígida. Mas dá para ter um bom entendimento. O arquétipo do inocente. Aqui está o tom de voz dele, as cores frequentes, mas isso aqui não é obrigatório. E o posicionamento, focado em felicidade. O explorador já tem tons terrosos, verde musgo, voltado para a liberdade, descobertas. O sábio já vai para um cinza, para um branco. O herói, vermelho, dourado, laranja. O rebelde, preto, vermelho escuro, cinza, voltado para desafiar regras e quebrar padrões. O mago, o misterioso, o transformador, vai para o roxo, para o preto, focado em transformação. O amante vai para o sensual, né? Então já vai pegando o vermelho, o rosa. O bobo da corte, ele é divertido, então vai pegar amarelo, laranja, azul vibrante. O cuidador, caloroso, acolhedor. E o criador, inspirador, original, expressivo, tons vibrantes. E o governante, preto, dourado, azul escuro. E o cara comum, simples, acessível, voltado para a inclusão, aí azul, branco, vermelho. Muito bem. Para encerrar, quando você quiser identificar o arquétipo de uma empresa, ou melhor, quando você quiser identificar o arquétipo de uma empresa, se pergunte quem compra dessa marca, dessa empresa. E aí a gente tem que voltar para a pergunta da persona, né? Quais são os medos, os desejos, os valores desse público-alvo e especificamente dessas pessoas que vão comprar dessa empresa? Se você conseguir responder essas perguntas norteadoras, você consegue escolher um arquétipo e a partir desse arquétipo você consegue construir comunicação. E quando a marca já existe,
você faz o inverso, já estuda de trás para frente, vê quem compra, vê quais são as características dessa pessoa e vê se o arquétipo da marca está conversando com o público, né? Obviamente eu não quero, por exemplo, quando eu vou comprar um remédio da Johnson & Johnson, eu não quero explorar o remédio. Eu não quero ter descobertas no remédio, eu quero que ele seja cuidador, seguro. Então, tem certos nichos que os arquétipos são meio óbvios, né? Mas tem outros nichos que você pode brincar mais, né? Por exemplo, software. Se eu estou vendendo um software, estou vendendo um SaaS, dificilmente eu vou usar o arquétipo do governante, por exemplo, a não ser que eu seja líder de mercado. Eu vou usar um arquétipo... Também não vou usar um arquétipo fora da lei, rebelde, né? Poxa, eu vou pegar esse sistema aqui porque ele é contra as leis trabalhistas, contra as leis fiscais do país. Não, eu vou pegar um arquétipo de segurança, ou inocente, ou vou pegar um arquétipo do herói. Não, esse software vai resolver meu problema. Então tem bastante coragem ali, bastante firmeza. Ou é um cara comum, geralmente os SaaS, né, trabalham com cara comum, porque é para qualquer um dentro daquele público. Então veja que alguns nichos faz mais sentido, alguns arquétipos, outros nichos você pode brincar mais. Beleza? Então isso aqui fica como uma aula de arquétipos, algo muito interessante, que é usado muito em publicidade, mas que faz diferença um copywriter, um gestor de tráfego, um analista de rede social, saber ter conhecimento dos arquétipos para entender melhor o contexto das coisas. Beleza?